Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez juntos nesse canal e hoje eu vou falar para vocês como é a minha relação com o dinheiro e quanto isso foi importante de eu ter aprendido através dos meus processos lidar com o dinheiro, né? Parece brincadeira, mas essa frase é muito verdade em que eu digo que dinheiro não leva desaforo. Será que você sabe mexer com dinheiro? Será que você aprendeu como que o dinheiro tem que ser na sua vida e que ele tem que realmente trabalhar por você e para você? Então fica até o final, eu vou contar a minha história desde o começo, como é que eu aprendi a lidar com o dinheiro e por quê. Mas contando a minha história, vocês vão entender. Fica até o finalzinho desse vídeo, deixa aí o like pra mim se vocês gostarem da minha história, tá bom? Quando eu me formei, a minha vida era bem complicada financeiramente. Logo que eu me formei, eu casei. Eu e meu marido, né, que estamos casados até hoje, nós nos casamos. E a nossa vida era muito controlada, porque na época ele ainda era funcionário, não tinha sua própria empresa. E eu tinha pena, gente, eu juro que eu procurei pra vocês esse caderno. Eu ainda hei de achar, porque ele faz parte da minha história e eu nunca me desfiz dele. Que é um caderno de capa azul que eu ganhei, que tinha em relevo uma mocinha lá arrumada, uma senhora toda bonita. E nesse caderno eu anotava todas as nossas despesas. Então ali constava, na época em que eu me casei, eu fui morar no apartamento que era do meu sogro, então nós não pagávamos aluguel. Isso, né, é uma grande gratidão que eu tenho por ele, por a gente ter iniciado o nosso início de vida num lugar tão bacana, tão legal, com essa possibilidade, que nos ajudou muito, né? A gente tem que reconhecer. E aí a gente anotava tudo. Então, por exemplo, eu fazia o financeiro, já naquela época eu cuidava das finanças da casa, eu sempre fui muito atenta com isso e muito cuidadosa. Então eu anotava tudo lá, inclusive, né, vou contar pra vocês que até mesmo o meu anticoncepcional que eu tomava na época, né, estava ali anotadinho, então toda a nossa despesa era muito bem reguladinha. E realmente não sobrava dinheiro, não sobrava, quando tinha um extra era muito difícil. E aí o que acontece? Eu combinei com eles, foi um combinado entre nós, um combinado que deu muito certo. Eu tinha um objetivo que era montar meu consultório. Só que como eu não tinha como, da onde tirar, e era por mim mesma, nós decidimos que tudo aquilo que eu trabalhasse, né, e no começo, isso é um outro vídeo que eu vou contar pra vocês de como foi meu começo na odontologia, né, qual foi meu primeiro trabalho, o que eu passei, e a gente combinou que tudo aquilo que eu ganhasse do meu trabalho eu ia esquecer, porque ele ia ser a minha poupança para que eu pudesse abrir o meu consultório, já que a gente não tinha outra possibilidade. Nós nunca pensamos em pegar um dinheiro emprestado em banco por conta de juros, né, eu também tinha uma política que eu não usava cartão de crédito, porque eu sempre dizia pra ele assim, né, isso a gente pensa igual, que se eu não tinha naquele mês, a minha conta não fechasse, não tinha porque eu né, fazer conta pro mês seguinte, porque ia continuar não fechando, ou ia ter que tirar esse dinheiro de um lugar que eu tava, né, tendo aquele meu objetivo, para que ele fosse lá tampar um buraco, de repente, de coisas até que seriam amenas, que não fariam até a menor diferença na minha vida. E foi assim que nós começamos a nossa vida, e foi assim que eu aprendi a lidar com dinheiro. Isso foi importante para mim? Muito importante mesmo, porque eu acredito que dinheiro, a gente aprende a lidar e aprende a ganhar dinheiro quando a gente percebe que a gente não é só sobre ganhar, o quanto se ganha, mas principalmente o quanto se gasta, como administrar aquele dinheiro que a gente recebe. E foi assim que nós vivemos. A gente fazia as nossas economias e a gente foi crescendo. E aí eu, depois que tinha um certo montante, resolvi abrir meu consultório. E levei esses ensinamentos e levo até hoje para minha vida profissional, para o meu negócio. Eu aprendi a me planejar. Uma grande lição que eu tive foi o seguinte: quando eu comecei a juntar todo esse meu dinheiro, eu percebi que quando eu tinha lá um montante, eu falei, bom, agora eu acho que é o momento de eu dar o meu primeiro passo, porque eu já tenho uma reserva. Foi aí que eu observei, né, eu tinha 22 anos, que tudo aquilo que eu ia comprar e eu ia pagar à vista, eu tinha um maior poder de negociação. E assim foi. E isso foi uma grande lição. Então, eu sempre ensino para minha filha, e tô aqui falando para vocês, que o ideal na vida da gente é que a gente primeiro junte o dinheiro, a gente tenha o dinheiro antes de gastar. E às vezes a gente se perde porque a gente acha que a gente nunca vai ter isso a curto prazo, a gente sempre foca no curto prazo. Então a gente quer alguma coisa que é imediata e naquele momento a gente não tem, imediatamente a gente não vai ter o dinheiro para aquilo que a gente deseja.
e a gente acaba desestimulando porque a gente não tem a visão a longo prazo. E o que eu desejo é que vocês comecem a pensar na vida de vocês a longo prazo. O que eu quero a longo prazo, o que eu preciso fazer, quais são as estratégias que eu preciso fazer para que eu obtenha alguma coisa a longo prazo, alguma coisa mais concreta na nossa vida. E foi assim que eu consegui montar o meu primeiro consultório e ter a primeira lição de como o dinheiro trabalhou melhor para mim depois que eu aprendi a lidar com ele. Foi assim também que eu planejei e conquistei a minha primeira pós-graduação, né, minha primeira especialização, porque como que eu fiz? Eu sabia que a pós-graduação que eu almejava tinha um valor relativamente alto, porque eu escolhi a melhor pós, né? Eu sempre tive o foco de fazer, como eu falo sempre para vocês, vai fazer um estudo, faça o melhor que você puder. E como é que eu me planejei? Eu juntei esse dinheiro para que eu tivesse pelo menos no mínimo 1 ano de mensalidades, para que eu tivesse tranquilidade de saber que durante esse ano eu teria tempo para poder juntar mais dinheiro para o próximo ano. E durante esse processo, eu não perdi o meu foco, porque a gente sabe que surgem várias situações aí, mas eu não desviei, eu sabia que o meu objetivo era em concluir minha especialização, era em pagar minha especialização, e eu continuei focada nisso. E assim eu conquistei também a minha pós-graduação, não levando dívidas e fazendo com que o dinheiro sempre rendesse, com esse pensamento de primeiro conquistar para depois utilizar para alguma coisa maior que eu gostaria. Foi assim também que eu conquistei minha primeira casa. Eu comprei a minha casa juntando também todo o dinheiro que eu podia no momento, né, que eu comprei a minha primeira casa. Eu tive que ficar inclusive sem carro, a pé, mas eu lembro que eu fiquei sem dívida alguma. A casa estava quitada, todas as despesas inerentes da casa estavam quitadas, e aí eu recomecei um novo processo para um novo objetivo. Então, o importante na vida, sim, é sempre ter um objetivo maior, algo que te impulsione para isso. E que você não fique focado simplesmente em coisas pequenas, em objetivos a curto prazo. Às vezes a gente tem que renunciar, às vezes não. Na minha vida, eu digo que 90% foi de renúncia para conquistar, e até hoje viu, gente? Não é porque a relação com o dinheiro vai ser sempre a mesma, porque não é porque hoje você conquistou algo a mais, você tem hoje uma situação mais confortável. A gente está sempre almejando um passo maior. Para esse passo maior, a gente precisa renunciar a coisas menores para que a gente atinja os nossos objetivos lá na frente. Então, isso é aprender. A lição que fica hoje não é sobre conquistar, não é isso que eu tô querendo dizer, sobre conquistar coisas, não é nada disso, mas é como ser a sua relação com o dinheiro, o que você pode mudar, o que você pode aprender para que você tenha uma relação próspera, para que o dinheiro na sua vida ele seja realizador, transformador, mas que ele não te tire a paz, né? Eu vejo histórias de pessoas ao meu redor, amigos, por exemplo, me dizendo que eles têm muitas dívidas, que eles fazem conta e a conta nunca fecha. Isso foi uma coisa difícil de eu entender, porque eu nunca tive salário, né? A gente que é autônomo, profissional liberal, a gente precisa ganhar primeiro para depois gastar. Então, se eu tivesse um salário fixo, um honorário que eu sabia que aquele mês era assim, para mim muito mais fácil seria. Eu faria minhas contas, né? Colocaria meus objetivos, enfim, e assim, andando sempre dentro daquilo que eu pudesse conquistar, realizar. Então, é diferente para as pessoas, gente, entendam, né? Não existe certo, não existe errado. Talvez eu me sinta bem vivendo dessa maneira, né? Para mim é mais confortante. Eu gosto de ter esse equilíbrio e é assim que eu, né, ensino para minha filha, para as pessoas que estão lá no meu trabalho ao meu redor, para minha equipe. Inclusive dou o exemplo, né, que para a gente conquistar, para a gente crescer, a gente precisa entender bem do dinheiro. Costumo, inclusive até hoje, quando eu vou planejar alguma coisa nova dentro do meu negócio, do meu trabalho, eu sempre procuro entender se a minha empresa, se está no momento ideal para aquela aquisição, se isso é saudável financeiramente ou se isso só não é uma vaidade minha e eu vou dar um passo um pouquinho maior ou no momento errado. Então, a todo momento, a gente aprender a lidar com o dinheiro faz com que a gente tenha mais sabedoria e no final das contas a gente acaba conquistando mais, conquistando não só os nossos bens materiais que a gente, né, tem como objetivo, mas principalmente a nossa tranquilidade, né, em realizar. E aí, outras coisas que podem sair até a curto prazo, como por exemplo, né, uma viagem que você queira fazer, alguma coisa que você queira comprar para você, mas até hoje eu não
não perdi essa maneira, né, de lidar com o dinheiro de uma maneira muito certa, né, com planejamento. Eu faço isso a todo momento na minha vida profissional, lá no meu negócio, no meu consultório, né, até mesmo o que está ao redor dele, todas as outras coisas que eu tenho. Eu sempre faço planejamento, eu começo o ano planejando, a todo mês, até hoje a gente é assim, eu e meu marido, a gente senta, nós dois juntos, e a gente planeja nossos objetivos, como vai ser, o que nós vamos fazer naquele mês, se nós vamos ter alguma coisa extra, se a gente deseja alguma coisa, se a gente vai fazer uma viagem, ou se a gente tem um propósito maior. E assim a gente fez a vida inteira, desde que eu tinha 20 anos, né? Hoje eu me encontro aos 50 anos e a gente continua assim. Eu espero, gente, que esse vídeo seja só para contar para vocês pensarem também que nem todo mundo, né? Óbvio, quem nasce com uma situação mais tranquila, tudo bem, né? Não foi o meu caso, eu tive que conquistar tudo aquilo que eu tenho hoje e eu encontrei a maneira de realizar as minhas conquistas. E não foram milagrosas, né? Levaram tempo, não pensa que da noite pro dia eu conquistei tudo, não foi assim. Levaram tempo, planejamento e muitas renúncias. Mas renúncias que hoje eu vejo assim, o que será que eu renunciei? Essa é a pergunta que fica. Porque para mim o que fica foram as coisas boas que eu construí, né? Por exemplo, a abertura do meu consultório, depois a segunda unidade, né? Quando eu saí da Praia Grande, que foi meu primeiro para vir para Santos, depois o meu segundo aqui em Santos, enfim, as coisas que me faziam tão felizes e que me motivavam, é isso que fica, é esse sentimento que fica e não o de renúncia. Então, que seja uma reflexão para vocês, não é um vídeo muito longo, é um vídeo reflexivo, né? Sobre o dinheiro, porque é um assunto que a gente precisa pensar mesmo, é um alerta. Quem sabe você está nesse momento que precisa reorganizar a sua vida financeira e quem sabe esse vídeo que eu estou fazendo vai fazer você pensar e tentar arrumar meios para que você saia da situação que você está para uma melhor. Enfim, se você já está numa situação equilibrada, que ótimo, né? Passe para adiante, dê voz às suas experiências para que outras pessoas possam usufruir e crescer também de uma maneira tranquila, boa, né? E realizadora. Gente, foi um prazer novamente estar aqui com vocês, falando sobre assuntos que são sempre pertinentes à odontologia, porque a odontologia é um tripé. Eu falo sempre isso, a odontologia é um tripé. Ela precisa de uma parte emocional muito bem formada, não só na odontologia, como em qualquer profissão. A gente precisa ter essa parte emocional muito bem sólida, muito bem estruturada. A gente precisa ter conhecimento técnico, né? E a gente precisa ter esse conhecimento financeiro, de gestão do nosso negócio. Então, todos os assuntos, eles se completam, são pertinentes. E contar sempre a minha experiência de vida, o que eu vivi, o que eu passei, é uma história de vida real, que foi bom pra mim e que pode ajudar outras pessoas. Então, se você tá gostando do meu conteúdo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho lá que você vai saber sempre que eu colocar um conteúdo e podem comentar, né? Vai ser sempre um prazer, eu mesma respondo para todos vocês, tenho respondido e até o próximo vídeo. Mas antes eu vou falar aquela frase que eu termino sempre meus vídeos dizendo, que a vida é cheia de possibilidades, né? Essa é uma frase muito forte para mim e eu continuo, né? Encontrei várias possibilidades e continuo encontrando as minhas e eu desejo do fundo do meu coração que vocês encontrem de vocês também. Gente, ó, grande beijo, tchau, até o próximo vídeo.